passar para essa tela, que ela é interessante. Vamos acompanhar um pouquinho da tela das torcidas em suas regiões. Olha só que bacana essa tela. Flamengo é a torcida de 3 das regiões do Brasil. O Flamengo é a maior torcida do Nordeste, o Flamengo é a maior torcida do Centro-Oeste, o Flamengo é a maior torcida do Norte do Brasil. O Corinthians é a maior torcida do Sudeste do Brasil e o Grêmio é a maior torcida do Sul do Brasil. Esses dados são muito interessantes. Muito. Por quê, João? Essa conversa começou com a paixão do futebol, mas, como eu disse, futebol é um negócio. No fundo, o que a gente está vendo é a marca Flamengo conseguindo atingir com as suas conquistas e, claro, com todo o histórico que a gente conhece de divulgação de jogos, a nacionalização que a TV, o papel que a TV tem, né, de construir identidades lá atrás. No rádio, inclusive, Exato. né? A Rádio Nacional, que era sediada no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, que levava para o Brasil inteiro os jogos do Flamengo. Os jogos do futebol do Rio de Janeiro. Exato. Era muito comum que o torcedor de Minas, por exemplo, tivesse um time em Minas e um outro time no Rio. O torcedor de São Paulo tivesse um time em São Paulo e torcesse para o Botafogo do Garrincha. Era muito comum isso, né? E esse é outro detalhe. Eu sei que a gente está falando do tamanho das torcidas nas regiões, João, mas só para pegar esse gancho, é bastante impressionante como hoje, se a gente compara os mais velhos e os mais jovens, torcedores, o torcedor mais jovem brasileiro não tem 2 times. O segundo time dos jovens, sabe onde é que tá, João? Na Europa. Na Europa, exatamente. Ou seja, isso que você está contando, que é o cara torcer pro Grêmio e pro Fluminense, a moça que torce pro Bahia e pro Flamengo, né? O Cruzeiro e Vasco, isso tá acabando. Os jovens estão... O segundo time deles virou um time internacional. O cara é Flamengo e Real Madrid, o cara é Atlético e Manchester United, o cara é Corinthians e PSG. O que de novo, livremente aqui. O que de novo, o futebol brasileiro tem que se preocupar com isso. Porque isso significa basicamente que o mercado consumidor de fora está entrando aqui. Eu queria pegar mais um pouquinho dessa parte da pesquisa, porque me chama a atenção a força para o Flamengo no Brasil inteiro, ou seja, tem cliente em todo canto do Brasil, mas uma importância grande para o Corinthians, que é a maior torcida no mercado mais rico do Brasil, na região mais rica do Brasil, o que dá uma força para o Corinthians enorme de caixa, de fazer dinheiro, de colocar dinheiro para dentro, né? Porque quando você domina uma região que tem São Paulo, com o PIB que tem, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a sua capacidade de investimento fica monstruosa. Esse ponto é muito importante. Embora o Corinthians, lá nos jovens, tenha estatisticamente um percentual relativo menor do que o Flamengo, o fato do Corinthians ser a maior torcida na região mais rica do Brasil, no caso Sudeste, dá a ele uma vantagem competitiva nos negócios. Por quê? O torcedor do Flamengo lá do Norte pode não necessariamente estar consumindo a mesma quantidade de produtos financeiramente falando do que acontece com o Corinthians aqui. Inclusive a presença em estádio. Claro. Que é muito importante. É muito mais difícil um cara sair de Manaus para o Maracanã do que o cara sair, por exemplo, do Rio de Janeiro ou de Minas ou do Espírito Santo para ir na Arena Neoquímica do Corinthians. Ou do sul de Minas, vamos, né, para chegar um pouco mais longe, assim, mas é perto, né, nesse sentido. Então, a vantagem numérica que o Flamengo tem, ela é, em certa medida, compensada pela vantagem econômica que o torcedor corintiano dá ao time por estar, como você muito bem disse, no mercado mais forte do país. Isso, inclusive, é traduzido até pelos dados trazidos aqui pelos presidentes. Nós recebemos aqui no CNN Esportes S.A. o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, e recebemos também o ex-presidente, o atual presidente do Corinthians. E são 2 clubes com orçamento superior a 1 bi, o que indica muito forte isso também, que é trazido pela pesquisa.